Voltamos ao Prevencor e nessa semana, coincidentemente, a temperatura mais baixa. Nós vamos falar com a doutora Milena sobre os riscos de doenças cardiovasculares e problemas no coração com a temperatura mais baixa. Os números indicam que os problemas aumentam de 20% a 25% à medida que a temperatura vai caindo. Doutora Milena, é realmente um problema já comprovado e nós temos que nos cuidar nessa época do ano, não é isso? Tudo bem? Tudo bom? Como vão todos? Com certeza, nessa época do frio, a pressão arterial acaba subindo um pouquinho mais, porque os vasos acabam ficando um pouco mais contraídos. Isso faz exigir mais do coração das pessoas. Inclusive, o hábito alimentar acaba sendo um pouquinho mais exagerado. Começa a comer uma coisa mais pesada, carne de porco, uma feijoada, exagera um pouquinho no churrasco, no fundi, e as pessoas acabam tendo esse hábito mesmo, porque o frio acaba, tendo um aumento do apetite também, e com isso as pessoas também diminuem as suas atividades físicas. Eu falo de manhã ali na Avenida da Esmeralda, se você for às 6 horas da manhã no verão, é lotado. Agora, quando você for nessas temperaturas mais frias, as pessoas que costumam frequentar às 6 já vão às 9, das 9 às 10, e aí vai diminuindo. As pessoas vão consumindo mais calorias, procurando ficar mais aquecidas pela alimentação, com roupa também, ingerindo mais sal, diminuindo o líquido, perdendo os hábitos saudáveis. E as pessoas que não praticam atividade física ou praticam um pouquinho, aí com o inverno é que não se mexem mesmo, Então a dificuldade é ainda maior para levantar e sair em busca de alguma atividade. Para essas pessoas o risco é ainda maior, Então todo cuidado é pouco e a gente não pode esperar, falar, não, quando começar a aumentar a temperatura é que eu vou começar a me mexer. Não é esse o recado, Tem que ser agora. Não vai trazer problema nenhum. Claro que bem agasalhado, também tem esse o detalhe, Tem que sempre estar fazendo com orientação, Nunca uma atividade física de um dia para o outro, principalmente nessas temperaturas frias, pessoas que têm um risco mais elevado, hipertensão, colesterol, história familiar de infarto recente na família. Às vezes iniciar uma atividade no período da manhã, que ela é mais fria, por exemplo, e nunca fez aquilo, realmente acaba aumentando um pouquinho o risco. É melhor fazer num período mais quente, um horário do almoço ou à tardezinha, que está um pouquinho a temperatura mais elevada, fazer aí um preparo, um aquecimento antes e tá fazendo essa atividade física com a orientação de um profissional, Por quê? Se você fizer de manhãzinha e não tem nenhum hábito de estar fazendo isso sempre, às vezes você pode estar sentindo algum desconforto, acha que é só um cansaço, e esse cansaço, às vezes, a gente fala, nem sempre o coração vai manifestar só com dor, O cansaço ele pode ser uma manifestação de um sinal, de uma doença cardíaca. A gente chama isso de um equivalente, a anginoso. A angina ela é aquela dor no peito que pode ser desencadeada com o esforço físico, Pode ter palidez, pode ter sudorese junto, pode ter falta de ar, E aí essa pessoa acaba tendo que interromper a atividade física e buscar um socorro médico realmente. Algumas pessoas, por exemplo, que têm diabetes, pode ter uma sensibilidade à dor um pouquinho diferente e nem sempre ela vai manifestar a dor como um principal sintoma de infarto. Então ela pode ter, por exemplo, apenas um cansaço aos esforços. Um cansaço que ele pode se tornar progressivo com a atividade, pode ter um pouco de suor frio, pode ter a coloração pálida da pele, e isso pode ser um sinal também. Então, evitar esses horários mais frios, principalmente para quem é iniciante em atividade física, quem não consultou um cardiologista, e que tem esses fatores de risco que a gente já falou. Então, às vezes a pessoa fala, tá aqui em casa, tudo muito frio, vou sair fazer uma caminhada para aquecer. Para sair um pouquinho desse sedentarismo e vou aquecer, vou sair andando, às vezes aumenta um pouco o passo e não tem o hábito, e aí pode começar a se sentir mal. Existem até casos de mal súbito, justamente porque o corpo não está acostumado, e a dor no peito também, são casos até mais comuns. Então isso na verdade é um risco, a pessoa pensa que está fazendo um bem para o próprio corpo, mas é um risco maior, doutor?
As pessoas têm que ter um pouco de responsabilidade e conhecimento, né? Eu costumo dizer, conhecendo a história familiar, você já tem um pouco de noção, né? A família que tem um pouquinho mais de hipertenso, um pouquinho mais de diabético, você, apesar de tudo, está na meia-idade. Então, falar assim, eu vou fazer um check-up, vou fazer uma consulta no cardiologista, ver como que estão os meus exames, como que está, né, a minha saúde, para estar fazendo uma atividade física realmente com orientação. Porque às vezes começa e o profissional, o educador físico, com a maior boa vontade, pode às vezes interpretar assim, pode ser só uma falta de um condicionamento, né? Realmente isso é o mais comum. Algumas pessoas não vão entender isso como falta de um condicionamento ou vai insistindo e o sintoma vai progredindo. E aí pode chegar num extremo. Mas aqui em Marília, eu acredito que tem ótimos profissionais, educadores físicos que estão fazendo suas atividades de maneira responsável, estão orientando, né, os seus pacientes, clientes e que tem assim bastante procura. Para finalizar, doutora Milena, só um recadinho para os idosos, principalmente nessa época do ano, né, que tem o hábito de se movimentar, de fazer a sua caminhada. Às vezes os grupos, né, de idosos que estão já habituados a frequentar as pistas, né, de caminhada pelos bairros da cidade, qual a melhor orientação, o melhor horário para que eles saiam para essa caminhada? Para quem já está habituado, vamos dizer assim, que vai manter o nível moderado da caminhada, pode fazer no seu horário normal. Eu costumo falar assim, sempre agasalhado, né? Nunca achar que porque está ali durante a atividade não vai precisar. Eu costumo também ver na Avenida Esmeralda todos os idosos, às vezes, com um gorro, um cachecol, né? Estão fazendo seus esforços assim de uma maneira correta. E estão sempre lá, isso que é o importante, né? A princípio a gente fala assim, no verão todo mundo quer conquistar, né, a sua saúde e a gente vê frequentadores realmente de verão, nas academias, nas pistas, né, em todos os lugares. Mas no inverno, realmente a maioria das pessoas que a gente vê nesses horários extremos, ou muito à noite ou muito de manhã, geralmente são pessoas que já praticam uma atividade física regular e que fazem as suas avaliações anualmente, semestralmente, enfim. Então, realmente em busca de saúde. Não pode abusar. Não, abusar jamais. Abusar jamais, tá vendo? Esse é sempre o recado e nós estamos aqui frequentemente também porque nunca é demais alertar e nunca é demais trazer à tona esses nossos temas, principalmente quando o assunto é o nosso coração. E aqui no Prevencor, sempre o coração é tratado com carinho. Doutora Milena, mais uma vez eu tenho que agradecer a sua participação e nós voltaremos em breve com mais temas que estão relacionados ao nosso dia a dia. Obrigada por tudo mais uma vez, doutora. Eu que agradeço e a gente está sempre disponível para a visita de vocês. Tá vendo? Olha, até a próxima com mais Prevencor. Lembrando sempre aqui, seu coração sempre tratado com muito carinho. Até a próxima.